boa noite, galera esperta da EJA. Tudo em paz por aqui, meu povo? Maravilha, que gratidão. O tio Madison e toda a nossa equipe desejando para vocês muita luz, muita arte, muita conexão, galera. Meus amores, hoje nós vamos para uma arte muito interessante, é uma arte que está aí no nosso dia a dia, né? Está a serviço da comunidade, a arte pública. Ela traz essa característica da arte urbana, porque está a serviço da população há 24 horas. E hoje nós vamos ter uma percepção interessante sobre grafite e seus derivados. Beleza? Quando falamos em arte urbana, o que deve vir na nossa mente é essa ligação com as cidades, com as grandes metrópoles, tá? E essa arte, ela tem uma ligação direta com o contexto em que ela está inserida. Nós vamos ver que o grafite, o estêncil, a pichação, as intervenções urbanas, elas fazem um questionamento, uma articulação sobre tudo aquilo que existe naquele lugar onde a obra está inserida. Beleza? A galera de Betânia do Piauí, de Jerumene, de Oeiras, aquele abraço aí no coração de vocês, tá bom? Galera do YouTube também que está aí marcando presença, sintam-se à vontade, compartilhe o link aí, vamos encher essa sala de gente boa, galera. Então vamos para esse material que tem muita coisa boa, tá aí para vocês, arte urbana, grafite e os seus derivados, tá? Mas o que é mesmo arte urbana, tio? O senhor falou aí, olha aí, meus amores, arte urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados com as intervenções visuais das grandes metrópoles. Vamos lá, tio. Então, somente visual, ele coloca assim visual porque a gente vai ter no primeiro momento essa relação com as cores, uma intervenção por meio de cores, tintas, etc. Mas existem hoje, por exemplo, intervenções sonoras, esculturas que produzem som, tá? Então essas intervenções visuais, vou até colocar aqui para vocês, também pode vir com uma intervenção, tá? Sonora também, ó. Ou olfativa, com cheiros, beleza? Gostos e etc. As intervenções urbanas, elas tendem a ser também multissensoriais, tá bom? O segundo tópico coloca aí, ó. A arte urbana serve para que os seus autores exprimam o seu ponto de vista sobre as coisas, exprimem recados ou as coisas que estão a sentir, como se fossem poemas na forma de desenho. Então veja que há um ponto de vista do artista, né? Ó, os autores colocam um ponto de vista. Então a gente traz um ponto também do individual. Há um individualismo que ele está ligado a um coletivo. O cara traz dele para uma percepção mais ampla. Beleza? Então a arte urbana ela é bem compartilhada. Por exemplo, antigamente a pintura mural, os grafites, né, era tido marginal. Hoje é arte. E o picho, a pichação virou vandalismo, é crime. Aqui no Brasil a pichação ela é crime. Você pode até ser preso se for pego pinchando em algum lugar. Então, galera, olha aí, ó. O que é street art? Está dentro da mesma linguagem da arte urbana, beleza? A princípio, um movimento underground, a street art foi gradativamente se construindo como forma do fazer artístico, abrangendo várias modalidades de grafismos, algumas vezes muito rico em detalhes, que vão do grafite ao estêncil, passando por stickers, cartazes, lambe-lambe, os post-bombers, né? Intervenções, instalações, flash mob, entre outros. São formas de pessoas sozinhas expressarem os seus sentimentos através de desenho. Então, street art, arte feita na rua. E aí nós temos uma variada gama de possibilidades de arte feita na rua. Tá bom? A arte urbana, urbanografia, ou street art é a expressão que se refere às manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público,
distinguindo-se das manifestações de caráter institucional ou empresarial. Então, observe que essa ligação com o público, esse contato com o público, é que torna o street art mais abrangente, tá bom? Por exemplo, nas instituições empresariais, você tem que pagar, fazer inscrições, etc. E aí, na rua, a arte está a serviço da população 24 horas, tá? 24 horas a serviço da população. Por isso que a gente diz que é pública. Beleza, galera? Olha aí, as intervenções urbanas. Falamos em arte urbana, street art, as intervenções. Deixa eu logo mostrar aqui para vocês uma imagem de intervenção, ó. Olha que interessante. Nós temos aí um grafite em suportes diferentes. Veja que são 2 em escadas e um numa árvore. Essa imagem, o que ela gera em vocês? Por exemplo, ao apreciar, ao contemplar, qual a relação que você estabelece com essas imagens? Imagine aí você subindo essa escada, só olhando para o cimento duro, o concreto, e de repente você está aí nadando entre os peixes. Olha como a própria obra, ela te conecta com a natureza, mesmo na selva de pedra, né? O que é mais legal para vocês? Imagine aí, você subiu uma escadaria dessa olhando só para o cimento ou imaginar-se pela leveza da água? Quando a gente está na água, a gente se sente mais leve, né? Então, dá uma sensação para a população. Hoje, alguns psicólogos dizem que a arte urbana, ela é uma espécie de vida que é colocada nas paredes, no concreto, que às vezes é frio, né? Insensível e etc. Olha aí essa árvore com esse zíper que deixa uma tensão, né? Será que se a gente puxar esse zíper, a árvore vai abrir? Será que há uma tensão poética aí? Cadê as árvores? Só tem uma, mas tem ali atrás 3 prédios. Veja que a própria fotografia também, ela é artística. O olhar fotográfico. Um grafiteiro, quando vai fazer um grafite desse, a primeira coisa que ele faz é enquadrar o ambiente. Ele olha, seu olho acaba criando uma espécie de tela, né? E ali ele começa a projetar essas imagens. O fotógrafo registra isso e compartilha. Hoje estamos aí absorvendo essas imagens por meio de fotografias, que é um dos grandes registros também da arte urbana. Todos nós, por onde passamos, hoje andamos registrando, né? Paisagens, pinturas, etc. Beleza, galera? Então, isso é uma espécie de intervenção urbana. É street art, é arte urbana. Beleza? Olha aí, intervenção urbana. É uma manifestação artística geralmente realizada em áreas centrais das grandes cidades. Consiste em uma interação com um objeto artístico previamente existente, um monumento, uma parede, uma escada, um muro, tá bom? Ou com o espaço público, visando colocar em questão as percepções acerca do objeto. Veja que essa ideia de colocar em questão as percepções acerca do objeto, isso é contextualizar. Contextualizando. A gente acabou de falar de um zíper, de uma árvore, uma atenção para a preservação das florestas, das praças, as grandes cidades. Geralmente elas se abarrotam do concreto e as praças ficam diminutas. Então, quando o artista usa uma árvore dessa para fazer a gente pensar sobre a questão da arborização das grandes cidades, né?
Isso é uma reflexão da arte urbana, tá, gente? Da intervenção urbana. O segundo tópico, ele diz assim, ó. São notadamente voltados para uma experiência estética, que procura produzir novas maneiras de perceber o espaço urbano. Olha que show! E criar relações afetivas com a cidade. Beleza, galera? E criar relações afetivas com a cidade. Que não a da objetividade funcional que aplaca o dia a dia. A intervenção artística tem ligações com a arte conceitual, a performance, o happening, entre outros. Arte conceitual, galera, arte da mente. Como assim, tio? A arte que faz pensar. Hoje tem música que faz pensar, tem música que faz movimentar, vai pra lá, vem pra cá, sobe e desce, não sei o quê. Tem música que inspira a pessoa a consumir comidas ou bebidas, né? A arte urbana também tem suas intenções. E a arte da mente, a arte conceitual, sem sombra de dúvida, é a reflexão. Beleza, galera? A poesia, a reflexão, a filosofia. Galera de Betânia, Gerumênia e Oeiras. Tá tudo em paz aí, galera? Todo mundo entendendo a aula? Querem copiar isso aí rapidinho? Vamos botar aí 2 minutão? Pode ser, Rafael? 2 minutão para a galera anotar aí o que são as intervenções urbanas. Lembrando que as intervenções urbanas é a mesma coisa de arte urbana, é street art também. Beleza? 2 minutinhos, anotem aí. Já a gente volta, galera. Beleza, beleza, galera esperta. Estamos de volta. Anotaram, meu povo? Conseguiram anotar? Galera de Gerumênia chegou agora. Que maravilha, alegria. Obrigado, meu povo. Sejam bem-vindos. Estamos falando aí de arte urbana, street art. Estamos vendo as intervenções, né? A gente viu agora há pouco aí esses grafites, tá? É muito comum a gente perceber nas grandes cidades, galera, essa reflexão artística em torno do concreto, né? Uma cidade sem poesia, sem paisagem, às vezes deixa as pessoas literalmente sem aquela percepção da arte, né? E hoje é muito usual essas intervenções. Olha aí, meus amores, Eduardo Sru. Esse cara, ele fez essa intervenção aí chamada Pets. Ele é paulista, Eduardo Sru. O nome do cara é
Nome de artista, né? O nome dessa intervenção é PETs. PETs de garrafa PET, né? Meus amores, olha elas à noite, elas ficam brilhando. Isso aí é no Rio Tietê. O Rio Tietê parece um esgotão. Infelizmente é um rio praticamente que morto. Ele tem aquele cheiro forte de esgoto. E aí o artista criou essas garrafas gigantescas colocadas na margem do rio. À noite elas descem e parece que estão descendo nas águas. Mas de dia elas ficam nas margens. Qual é a informação que vocês acham que o artista quer articular aqui? Qual a mensagem que ele traz para a gente? Garrafa PET nós sabemos que hoje na mão de alguns é ouro. Tanto é que tem essa amarelona aí, ó, que ela tá brilhando tipo um ouro, né? Hoje você fileta uma garrafa PET, você cozinha arroz com garrafa PET, você faz roupas, bolsas, vassouras e etc, né? Então, na mão de alguns, isso aí é ouro. Muitos de nós, às vezes, jogamos no lixo. Até mesmo queimamos as garrafas PETs, né? E sabemos que é um problema também que a gente vem solucionando para essa contemporaneidade nos dias de hoje, porque antigamente era literalmente só descartado, né? Mas olha, para guardar farinha lá em casa, não tem coisa melhor, guardar farinha, açúcar, feijão. Ah, meu amigo, uma garrafa de Tupperware não dá numa garrafa PET dessa aí não, viu? Então lá em casa a gente usa bastante a garrafa PET em diversos modelos, né? Seja para congelar uma água, para armazenar alimento. E o Eduardo Slu faz essa articulação na sociedade. Beleza, galera? As intervenções faz o questionamento, a própria empresa hoje, essas empresas que produzem essas garrafas, colocam lá no rótulo, né? Recicle-me, me dê uma nova vida, me reutilize, tá bom? Então veja que há uma articulação interessantíssima, né? Eu vi uma vez, galera, um cara fez uma casa de garrafa PET flutuante. Em algumas regiões ali da Amazônia, do Pantanal, eles usam garrafa PET para criar balsas, né? Enfim, N utilidades, é um lixo contemporâneo que na mão de gente ativa, né, vira coisas maravilhosas. Olha aí, o mesmo Eduardo Slu, ele coloca essa escultura aí, ó, uma mulher, como se fosse dar um pulo no Rio Tietê. Só que o rio é um esgotão, galera. Qual a mensagem que ele traduz pra gente? Lembre-se que a gente colocou agora há pouco, ó. A arte, a intervenção urbana, o street art, ela tem uma ligação com a arte conceitual. Ah, tio, lembrei, o senhor falou que a arte conceitual é a arte da mente. Faz a gente refletir. Olha, essa jovem seminua aí, né, equilibrada apenas numa perna, faz uma alusão a esses prédios que estão literalmente fincados aí, né, na beira de um rio que virou um esgoto ao longo do tempo. Mas há uma perca da jovialidade, que não vai conhecer o rio, já conheceu o rio poluído. Como preservar os rios? Até mesmo a educação, desde a infância, nossos filhos, netos e os agregados, todos merecem essa educação ambiental. De uma certa forma, galera, há uma relação aí, ó. A sociedade, literalmente, em alguns pontos, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as grandes cidades, o lixo é uma coisa assustadora. Lá em São Paulo mesmo, na Cracolândia, é uma região muito suja. Mesmo que você limpe ela durante a noite, pela manhã, os usuários de drogas já trazem lixo de todo lugar, suja tudo. Então ele traz uma espécie de morte dessa juventude. O rio morreu muito cedo. Olha as articulações, né?
Nesse prédio aqui, por exemplo, ó, o ar que exala, ele vem dessa água. Então ela tem aquele cheiro forte. A cidade de São Paulo tem um cheiro forte. É gás, é esgoto. Você desce de um avião lá em Guarulhos, você já sente aquele cheirozão de esgoto forte, né? Mas você se acostuma, tá bom? E aqui, galera, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal, falando mal das cidades, não. É uma realidade. O artista faz essa articulação com esse tipo de obra, tá? Olha aí o grafite. Veja que o grafiteiro, ele usa o suporte que é a parede. O suporte para o grafite, qual é? A parede. Veja que ele amplia a visão. É ou não é? Um muro, olha o que ele fez aí no muro, ó. O muro agora virou um painel e ele ainda abre ali, ó, como se fosse uma nova percepção, uma camada. Tá abrindo uma camada novamente para a natureza. E essa GIF ela é interessante que ela mostra o começo e o fim da obra, né? Ele dá vida à parede. E a arte ampliando a nossa visão. Beleza, galera de Oeiras? Tem algum grafiteiro aí em Oeiras? Gerumene, Colônia do Canidé, Betânia? Lembrando, galera, o grafite, ele é arte. Aqui no Brasil, é arte. O picho, ele é crime. Tá bom? Logicamente que você, para fazer um grafite, você tem que ter uma prévia autorização. Você não pode chegar em qualquer lugar e fazer um grafite sem saber a propriedade, né? Quem é dono daquilo, enfim. Beleza? Por isso que é considerado arte. Show de bola? Olha aí os gêmeos, grandes grafiteiros aqui do Brasil, né? Os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo são conhecidos como os gêmeos. Nasceram em São Paulo no ano de 1974. E começaram a pintar em 1987. São muito conhecidos no país e também fora do país, né, internacionalmente, tendo trabalho nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Cuba, na Argentina, tá bom? Em outros lugares, em Portugal. Olha aí, os gêmeos pintando, né, literalmente estão em ação aí num prédio em Lisboa e Portugal. Veja que ele traz essa ideia marginal, né? Uma ideia marginal. Ele está ali com os olhos vendados, tem aqui um estilingue na mão. O estilingue é como se fosse um homem de braços abertos, faz até uma alusão à própria religiosidade. Muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, galera, a gente tem que se apegar novamente com as fé, viu? Pelo amor de Deus, quem tiver fé aí, as pessoas esqueceram um pouco desse lado religioso, está todo mundo querendo curtir a vida agora, com medo do mundo acabar, né? Olha aí o que ele traz, essa ideia marginal e uma própria ligação, literalmente, com a rua, com o submundo. A noite, a vida da noite, a vida da rua, ela é diferente, ela é complexa. Eduardo Cobra também é um grande nome da arte urbana brasileira. É um paulistano, nasceu em 75, olha aí, contemporâneo dos gêmeos, né? No começo da carreira foi pichador, depois grafiteiro e hoje considera um pintor muralista. Muitos pichadores migram para o grafite e lá acabam encontrando uma profissão belíssima. Eu tenho muitos amigos, eu gosto de andar de skate, eu sou skatista. Eu tenho muitos amigos que já foram pichadores e hoje são grafiteiros reconhecidos na cidade inteira. Tá? A gente viu como um processo, vamos dizer assim, evolutivo, né? Muitas pessoas ainda permanecem no picho, na pichação. Mas olha aí o Eduardo Cobra aí trazendo o painel Etnias. Olha o tamanho desse painel, galera. Gigantesco. Fica aí na estação de metrô, né? E para fazer isso ele usa um processo fotográfico, tá bom? Os povos nativos, né, dos 5 continentes
no Rio de Janeiro, foi eleito o maior grafite do mundo, com 15 metros de altura e 170 metros de largura. Então é uma pancada de obra, né? Uma das obras, olha aí, ó, eleito o maior grafite do mundo. E para gerar esse grafite, ele passa de um processo fotográfico. Como assim, tio? Imagine que você tem uma fotografia aqui, ó, e aí você usa ela numa malha, você vai milimetrar a fotografia. Aí você vai dizer coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Aí depois A, B, C, D. Então, cada quadrante desse aí já tem uma localização. Ele só faz ampliar isso na parede. A gente diz assim, só como se fosse fácil, né? Logicamente que isso ele não faz sozinho, tá, galera? Ele, Eduardo Cobra, precisa de auxiliares. Os seus auxiliares. E nós chamamos isso da arte de coletivo. Tá bom? Ele não pinta isso sozinho, não. Ele tem toda uma equipe que sustenta ele nesse trabalho. Ok? Conhecido mais internacionalmente do que aqui propriamente no Brasil, né? Olha aí o stencil, galera. O stencil, ele é uma variação... O stencil, ele é uma variação do grafite. Porém, você vai precisar de um suporte pré-estabelecido, né? Imagine aí que você pegou um papelão duro, aí você retirou um coração do meio dele, ó. Você desenhou o coração e você cortou o coração, tirou, ficou só o buraco. Então você vai usar esse papelão num local, fixa na parede ou, sei lá, em qualquer lugar que você vai pintar, né? Numa camisa, no móvel. E aí você vai passar a tinta no lugar que você cortou, deixando só a forma que você quer. Tá aí essa mulher aí, ó, essa doméstica que tá limpando aí, jogando aí por debaixo dos panos aí, né? Olha como há uma crítica aí. O jogar por debaixo dos panos, né? Se desfazer de algumas coisas. Na cidade, na zona urbana, isso acontece demais. Queimas de arquivo, período de política. Rapaz, ainda bem que eu não vi, foi aquele santinho ainda, não começaram com aqueles papelzinhos, né? Porque quando começa, aí a cidade inteira fica suja com aquilo. E aí ele faz uma alusão, ó, essa poluição das grandes cidades ou literalmente a sujeira que é encoberta, né? A corrupção, etc, etc. Olha aí, o stencil é uma técnica de pintura utilizada para aplicar um desenho sobre qualquer superfície com uso de tinta, sendo aerosol ou não. O stencil é feito com papel, plástico, metal ou acetato, onde tem uma boa durabilidade e seja fácil de cortar para fazer a forma do desenho. Acho que vocês já devem ter visto algum tipo de stencil para fazer tatuagem, maquiagem, etc. É uma variação dos derivados aí da... Olha aí, ó. Exemplos de stencil. Na internet você tem aí uma diversidade incrível de stencils para pintar camisa, rosto, decorar casas, tá? Imagine aí o rodapé de uma parede, tem o seu quarto, né? Aquele cantinho da parede todinho você vai colocar algumas imagens usando stencil. É muito legal, é muito usual. Tá aí para maquiagem, pintura corporal, pintura de camisas e etc. É muito interessante porque ele pode te dar a possibilidade de várias utilizações. O stencil você pode usar ele várias vezes, sobretudo se o material for resistente. O papelão ele tem um tempo mais curto. Beleza? Olha aí uma simples GIF mostrando as maravilhas que podem ser feitas com o stencil. Fica bonito ou não fica? Muito legal, ó. Muito top mesmo, tá? Fica uma dica aí pra vocês, galera. Às vezes a gente
tem ali aquele ambiente só numa cor só, quer dar um upgrade, uma renovada, né? E o stencil, sem sombra de dúvida, é uma opção interessante, tá? Agora, logicamente que você vai fazer uma coisinha bem feita, tem que ter bem detalhe, né? Isso tem que ser bem cortado, bem alinhado. Existem muitas moldes na internet, né? Modelos, que você pode estar aí dando uma pesquisada e fazendo o seu stencil ser mais prático. Olha esse grafite, galera. Geralmente eles usam o spray, mas veja que tem uma função, né? Fortes críticas à sociedade. Qual seria a crítica que está aí implícita? Hein, galera de Betânia, Colônia do Canidé, Gerumene, Oeiras? O que vocês observam aí de crítica? O que ele está querendo dizer? Esse bicho aí tá brocado, tá com fome, não tá? As canelinhas dele, ó. Apesar de estar comendo muito, parece que ele está mais defecando do que comendo. Então há um distúrbio, né? Há um distúrbio. Gula, para o pescoço dele, o zóio maior do que a barriga. Veja que ele está com um na boca e já pegando o outro. Há uma falta de árvores e a quantidade de casas crescente. Será que isso faz uma alusão ao capitalismo? À crise imobiliária? Olha, galera, uma casa hoje em São Paulo, 1 metro quadrado em São Paulo é um absurdo. Se você alugar uma kitnet de 4 metros por 6 ou por 8, você vai pagar aí no mínimo 800 a 1.500 reais. É um absurdo, né? Nas grandes cidades, o preço da hipoteca, o preço do metro quadrado é uma lapada. E outra, e o meio ambiente? As grandes cidades, sem sombra de dúvida, sofrem bastante com essa perca do natural, né? Tá bom, galera? Tanto é que quando bate um feriado em São Paulo, por exemplo, o mundo inteiro quer sair de São Paulo e as pistas ficam superlotadas, né? Porque as pessoas vão para o campo, vão para a natureza. Beleza, galera? Olha aí o nosso querido Banks. Galera, esse é um artista anônimo. Como assim, tio? Você não falou dele bem aí, o nome? A gente conhece o nome dele, mas ninguém sabe quem ele é. Alguns dizem que ele é um coletivo, não é uma pessoa sozinho, né? Mas o Banks, ele é sempre articulador dessa proposta filosófica e social, né? Veja que ele traz aí a técnica do stencil e do grafite, ele usa as duas técnicas, mas ele traz como o tema principal o apagamento dessa memória cultural, né? Alguns estados têm dificuldade em preservar as pinturas rupestres, alguns países fazem investimentos absurdos, na Espanha, na França, aqui no Piauí, no Museu do Homem Americano, Nied Guidon, né? Se esforça bastante para preservar isso. E ele traz um funcionário da prefeitura, como de qualquer forma chega ali, vá, paga e não está nem aí. Tá? Há uma crítica em torno disso, né? Olha aí, vamos falar um pouquinho dele, o Banks. Filho de um técnico de fotocopiadora, olha aí, filho de um cara de Xerox. Começou como açougueiro, mas se envolveu com o grafite durante o grande boom do aerosol em Bristol no final da década de 80. O aerosol é o spray, literalmente, né? Observadores notaram que seu estilo é muito similar a Black Lehat, que começou a trabalhar com stencils em 1981 em Paris. E a campanha de grafite feita pela banda Anarcho-Punk Class, no sistema de metrô de Londres no final da década de 70. Olha que interessante, o cara, filho de técnico de fotocopiadora, foi açougueiro. Quando começou a onda do spray, ele vai lá trabalhar com stencil, porque spray é caro, né? Conhecido pelo seu desprezo pelo governo, que rotula grafite como vandalismo,
Banks expõe sua arte em locais públicos, como paredes, ruas, e chega até a usar objetos para expô-la. Banks não vende seus trabalhos diretamente, mas sabe que leiloeiros de arte tentaram vender algum de seus grafites nos locais que foram feitos e deixaram o problema de como remover o desenho nas mãos dos compradores. Por exemplo, teve um que comprou um muro. O cara comprou um pedaço do muro que tinha uma obra desse cara. Mesmo sem a gente saber quem ele é, né? Um artista anônimo. Olha aí as obras do Banks, como ele é articulador, ele é questionador. A mídia, o mundo inteiro viu essa jovem aqui, ó, na Guerra do Vietnã. É aquela que aparece nua numa foto que viralizou. E aí ele pega ela e como as indústrias usam a propaganda infantil para atrair, logicamente, crianças, né? A própria política, alguns políticos pegam as crianças, né? Getúlio Vargas, o populismo, entre outros, né? Olha aí a comercialização do cristianismo. Hoje você vai em Jerusalém, você chega lá, tem pedacinhos da cruz de Jesus. Diz que é milagroso, né? A água que vem da fonte, tudo sendo água, se for água, se der para beber, já é um milagre. Mas eles botam um super valor nisso. O manto de Jesus. Eles comercializaram essa ideia, né? E isso é um problema que a gente vive ainda hoje, até alguns tipos de religiões que cobram muito caro, né? Para 20% do salário das pessoas, etc. Então isso é complexo, tá? Porque há uma comercialização dessa ideia religiosa. Beleza, meus amores? Logicamente, meus amores, que a gente não está aqui para falar mal de religião de ninguém, nem levantar essa polêmica. A gente está mostrando que o artista articula esse pensamento. Algumas religiões capitalizam, né, a mensagem de Jesus. O próprio Jesus era carpinteiro. Ele ganhava dinheiro era pela carpintaria, não era pela cura, né? Olha aí uma obra que é neoclássica, né? Napoleão subindo os Alpes. Só que aí o Banks faz uma releitura. Essa garota na capa vermelha, como se fosse o rapto da Perséfone. O artista acaba trazendo uma obra antiga com uma reflexão contemporânea, né? Olha aí, ó. A garota com o balão. Qual a mensagem que traz aí essa obra? Será que aqui seria a perca da infantilidade? A infância indo embora? O amor? Ele faz uma crítica a grande cidade, né? E a frieza dessas paredes. Cadê a criança vai olhar para uma parede dessa? O que tem de informação? Se não tem árvore, se não tem a natureza, tem que ter informação. Olha aí, em tempo de pandemia ele fez a garota com brinco de pérola. E veja que o que chama a atenção aí não é a pérola, é a máscara. Porque a pérola mais preciosa que nós temos é um ao outro, não é, galera? Podem ter ouros e pratas, mas o que é mais precioso é a amizade, é a interação entre as pessoas, entre a família. Então, em época de pandemia, o ouro ficou sem esse valor todo, não é? O ouro perdeu um certo valor na pandemia, porque o ouro mais precioso é a nossa própria existência, a nossa própria vida, né? Olha aí, ó, Banks, ele é articulador dessa geração que vive ou cresce no meio da noite, no meio da rua, e ele faz a gente ver novamente essas crianças, essa situação, e isso nos mover de uma certa forma, né? Olha aí, ó, um assédio policial à criança. Hoje, meus amores, muitas crianças jogando jogos de armas muito cedo, né? Tem um tal de um Free Fire aí que, rapaz, é o bicho. As crianças envolvidas nesse sistema de armamentos muito cedo. Ou a crítica até mesmo, né, do assédio imoral de alguns casos, não só dos policiais, médicos e etc, né?
beleza? O artista, ele faz a gente pensar. O land art, galera, nós vamos ver a natureza como suporte. Olha aí, ó. A gente vai usar elementos da natureza como suporte. Isso é uma característica do land art. E isso faz parte também das intervenções artísticas. Só que vejam que ela já não é centro urbano. Ela pode ser feita num deserto, numa floresta, num lago. Ela não precisa ser feita dentro da cidade. O land art está dentro da característica das intervenções, mas não diretamente ligado às grandes cidades. Beleza? Ficou tranquilo isso para vocês? Tá? Olha aí, o land art, a gente usa a natureza como suporte, tá bom? Galera, eu vou deixar essa tela aqui, ó, para vocês anotarem. Ó, land art ou artwork é um movimento artístico que transforma a natureza em obra de arte. Essa ideia, ela é integradora também, porque você vai valorizar, você vai estar entendendo processos da natureza, crescimento de raiz, ramagem, etc. Tá? Hoje há uma ligação direta com a arquitetura, os paisagistas, você trazer essa ideia natural para as zonas urbanas ou até mesmo para uma arquitetura que tem essa visão mais ecológica. Beleza, galera? Essa é a nossa aula de hoje, meus amores. Na próxima nós teremos exercícios em torno disso, tá bom? Interessante a gente perceber que essa arte urbana, ela nos chama para um conceito, para uma percepção social crítica e, logicamente, com atitudes. Valeu, galera? A todos vocês, aquele abraço carinhoso e a gente se encontra na próxima semana, em nome de Deus. Valeu? Um abraço, meu povo. Show!